Olá, meu nome é Ana Carolina Trindade e esse é o meu trabalho de matemática financeira. Iniciando o caso, eu e a minha família temos a tradição de todo ano fazermos um projeto no final do ano. Esse ano, decidimos fazer um empréstimo no banco para comprar um novo carro. Depois de muito conversar sobre nossas finanças, resolvemos que podemos pagar até R$ 1.500 por mês durante 4 anos e meio. Fizemos uma ligação para o banco e nosso gerente nos disse que poderia fazer um empréstimo a 7,7% ao quadrimestre. Como eu sei algumas coisas de matemática financeira, resolvi ajudar a família calculando qual o máximo que podemos pegar de empréstimo para que não ultrapasse nosso planejamento, nem de pagamento por mês e nem do tempo que queremos pagar. Para começar a ajudar, quis chegar à taxa mensal equivalente aos 7,7% quadrimestrais que o banco ofereceu. Minha família não sabia muito bem como fazer isso, então resolvi ensinar. Expliquei que a equivalência de taxas pode ser feita tanto para quando os juros são simples, quanto para quando os juros são compostos. Minha mãe perguntou como eu faria para saber qual seria o nosso caso. Expliquei para ela que juros simples são aqueles em que o juro sempre incide sobre o montante inicial. É como se, a cada período de cálculo dos juros, nós retirássemos essa quantia, e os próximos juros incidiriam novamente no montante inicial. Assim, o juro de cada mês seria igual. Já os juros compostos é como se estivéssemos sempre reaplicando os juros que ganhamos. Ou seja, o juro incide sempre sobre um valor maior que o anterior. Pela explicação, minha mãe deu a sugestão de que a nossa equivalência seria por juros compostos, já que a parcela que pagamos para amortizar a dívida já está incluso os juros que incidiu na dívida naquele período. Para fazer essa equivalência, vamos utilizar a fórmula dos juros compostos tanto para a taxa mensal, que é a que queremos descobrir, quanto para os juros quadrimestral, que já sabemos ser de 7,7%. Como na equivalência de juros compostos, os montantes ao final do período devem ser os mesmos, primeiramente, igualamos as equações e cortamos o capital, que será o mesmo nas duas equações. Agora,
Substituindo a taxa quadrimestral, que é a que já conhecemos, vamos chegar que 1 somado com a taxa mensal seria igual à raiz quarta de 1,077. Portanto, a taxa mensal de juros, que equivale a 7,7% ao quadrimestre, é 1,87%. Como já foi mencionado, queremos pagar o empréstimo durante 4 anos e meio. Mas, como meu pai já sabia que na fórmula para calcular o montante precisaríamos elevar a quantidade de períodos, ele me perguntou como faria isso, sendo que 4 anos e meio não formaria um número inteiro de períodos. Para ajudá-lo a entender como calcular o montante de períodos não inteiros, expliquei que primeiro calculamos a taxa anual pela equivalência, da mesma forma que fizemos anteriormente, para os 4 anos que queremos pagar, e depois a equivalência mensal, também da mesma forma, aplicadas ao período restante, de 6 meses. Depois de tirar essa dúvida dele, pensei melhor e achei que seria mais simples calcular direto pela quantidade de meses que tem em 4 anos e meio, que são 54 meses. Assim, eu só precisaria da taxa mensal, que eu já havia calculado. O próximo passo foi decidir qual fórmula de renda utilizar, já que existem várias. Depois de deliberação em família, chegamos por unanimidade que a mais próxima do nosso caso foi a fórmula das anuidades. Isso porque o conceito de anuidades são os investimentos ou as amortizações que ocorrem periodicamente, com parcelas sempre fixas. Essa fórmula se aplica a nós, pois já sabemos quanto queremos pagar por mês, que seriam parcelas fixas de R$ 1.500. Existem 2 tipos de anuidades: a postecipada e a antecipada. Na antecipada, você pega um empréstimo e já paga a primeira parcela da amortização da dívida no início do primeiro mês, ou seja, no tempo zero. No nosso caso, utilizaremos a anuidade postecipada, pois primeiro vamos pegar o empréstimo e só vamos pagar a primeira parcela ao final do primeiro período. Busquei as fórmulas que poderiam ser utilizadas para calcular as anuidades e achei a fórmula do valor presente e do valor futuro. Mas ninguém sabia dizer qual seria a diferença entre as duas. Então, parei os cálculos um tempo para poder tentar explicar e estudar sobre a diferença entre os 2 valores. Depois de um tempo pesquisando, cheguei à conclusão de que o valor presente é o valor que temos no início da transação, seja lá quantos meses essa transação irá durar. É o valor inicial.
Já o valor futuro é o valor no final da transação, que no nosso caso seria ao final dos 4 anos e meio que estaríamos pagando o empréstimo. Com isso, chegamos à conclusão de que o valor que precisamos utilizar é o valor presente, já que o valor que queremos descobrir é o valor que precisamos pagar, ou seja, o primeiro valor que o nosso empréstimo terá. Então, entramos na conta propriamente dita. A fórmula do valor presente da anuidade postecipada é essa que está no vídeo. Pagamento vezes 1 mais a taxa mensal elevado a m. E esse valor subtraído de 1. No denominador, temos a taxa mensal vezes 1 mais a taxa mensal elevado à quantidade de meses. Então, nós substituímos o pagamento pelo valor que queremos pagar todos os meses, ou seja, 1.500. Substituímos a taxa mensal por 0,0187 e a quantidade de meses por 54. Chegamos então que 1,0187 elevado a 54 é igual a 2,719, que subtraído de 1 e dividido por 0,0187 vezes 2,719 vai dar 33,812. Esse valor que nós vamos multiplicar por 1.500. Então, chegaremos que o valor presente do nosso empréstimo é de R$ 50.718,85. Dado isso, eu e minha família chegamos à conclusão que podemos pegar de empréstimo o montante de R$ 50.718,85 para comprar nosso carro e assim pagar R$ 1.500 por mês durante os 4 anos e meio. Agora é só procurar marcas, cores e aproveitar o carro, já que nós já havíamos separado o dinheiro para todas as despesas que o carro ainda poderia nos dar.